Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai começar a ver limite e continuidade de funções vetoriais. Então, suponha que a gente tem uma função vetorial dada. Então, por simplicidade, vamos pensar em uma função vetorial de R2, que é mais fácil de enxergar. E se a gente estiver discutindo o limite de uma função vetorial quando t, essa variável independente, se aproxima de a, como que a gente poderia interpretar isso? Então, a gente está sempre discutindo funções vetoriais e curvas paramétricas no contexto de um objeto em deslocamento, certo? Então, a gente imagina que t, a variável independente, é o tempo, e para cada valor de t, essa função vetorial, vamos destacar aqui, essa função vetorial associa a cada valor de t, o tempo, a função vetorial associa a posição desse objeto no plano, naquele instante de tempo, para esse objeto que está em deslocamento. Então, quando t, que é a variável tempo, se aproxima de um certo instante a, o que significaria esse limite? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é, se a gente está se perguntando, à medida que t se aproxima de a, para onde que r de t está indo, para onde que essa função se aproxima, então a primeira pergunta é, esse limite deveria ser um escalar ou um vetor? Esse limite tem como resultado um escalar ou um vetor? Então, pensem um pouco nisso. Se quiserem, pausem o vídeo. Mas a resposta aqui é um vetor, certo? À medida que t se aproxima de a, os valores que r de t assume são vetores. Então, a gente vai ter vetores que se aproximam de um certo resultado que vai ter que ser um vetor também. Então, a ideia mais intuitiva de limite é, à medida que t, que é a variável tempo, se aproxima de um certo instante de tempo a, os valores de r de t, que descrevem a posição do objeto, vão ficando cada vez mais próximos de um certo valor do limite, que é um valor vetorial. Então, o resultado do limite é um vetor que a gente está chamando de L. E para a gente escrever essa definição, para a gente ter uma definição mais precisa do que isso significa, a gente vai pensar no seguinte. Para cada valor de r de t, para cada valor vetorial de r de t, a gente vai medir o quão próximo r de t está desse limite L através da diferença entre esses dois vetores. Então, à medida que r de t fica mais próximo de r, de L, essa diferença fica cada vez menor. E é isso que a gente está ilustrando aqui com esse GIF. Então, à medida que t se aproxima de a nossa ideia de limite vai traduzir essa imagem aqui. À medida que t se aproxima de a, os valores da função r de t vão se aproximar cada vez mais de L. Então, a diferença entre r de t e L vai ficar cada vez menor. E uma ideia bem precisa que a gente pode colocar para esse vetor ficando cada vez menor é a gente dizer que o tamanho desse vetor, ou seja, a norma dele, se aproxima de zero. Então, vai ser essa a definição bem concreta que a gente vai colocar para o limite de uma função vetorial. Então, a gente vai dizer que o limite da função vetorial r de t, quando t se aproxima de a, é igual a L, se a norma dessa diferença tem limite zero, quando t se aproxima de a, que é exatamente o que a gente está ilustrando aqui com essa animação. Certo? Então, vamos colocar aqui no nosso quadro a definição formal de limite de uma função vetorial. Então, essa é a definição que a gente colocou. Certo? Uma função vetorial, a gente vai considerar uma função que está definida em torno desse valor t igual a a, mas não necessariamente quando t igual a a. Então, é como lá em cálculo 1, quando a gente fazia o limite da função 1 sobre x, quando x se aproxima de zero. E essa função ela não está definida no zero, mas a gente pode pensar no limite dela quando x se aproxima desse valor. E a gente vai dizer que o limite da função vetorial, quando t se aproxima de a, é um vetor L, se o limite da norma da diferença, de r de t e L, tem limite zero, quando t se aproxima de a, e a notação que a gente vai usar para o limite é essa aqui, bastante clássica. E agora, esse teorema 5.2.2
vai fornecer uma maneira bem concreta para a gente pensar nesse limite e calcular limite de funções vetoriais também. Então, se a gente tem uma função vetorial definida em torno desse ponto t igual a e a gente tem uma função vetorial escrita com funções componentes x de t e y de t, em R2, a gente vai dizer que o limite ele é igual a L com coordenadas x0 e y0. Isso vai ser equivalente, certo? O limite ocorre se e somente se o limite de cada uma das funções componentes é a coordenada correspondente do limite vetorial L. Então, em outras palavras, o limite da função vetorial ele é calculado coordenada a coordenada. Para calcular o limite da função vetorial, é só calcular cada um dos limites das funções componentes. Então, aproveitando a animação anterior, mas agora enxergando ela de uma outra maneira, o que acontece quando R de t, os valores da função vetorial, se aproximam de um certo limite L? Se a gente olhar para as funções componentes x de t e y de t da função vetorial e as coordenadas x0 e y0 do limite L, a gente tem aqui essa animação ilustrando que quando esse limite ocorre, o mesmo limite ocorre nas funções componentes. Então, naturalmente, isso precisa ser demonstrado matematicamente. A figura por si só não é o suficiente, mas aqui foge um pouco do escopo da nossa disciplina a demonstração matemática disso. Então, a demonstração desse teorema ela existe, certo? Com argumentos matemáticos precisos. Aqui a gente está optando só por ilustrar isso com essa animação. E vamos ver agora um exemplo de como isso funciona para uma dada função vetorial. Então, a gente vai calcular o limite dessa função vetorial de R3 quando t se aproxima de zero. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora e fazerem o cálculo desse limite usando o teorema 5.2.2. Certo? Então, pausem o vídeo e a gente já vai agora colocar a solução disso no nosso quadro. Certo? E do ponto de vista de cálculo 3, isso é muito simples, porque isso cai no conteúdo de cálculo 1. Então, a gente vai ter que calcular o limite dessa primeira função componente quando t se aproxima de zero, que é igual a zero. O limite dessa segunda função componente, a exponencial de t, é igual a exponencial de zero, que é igual a 1. E aqui a gente tem uma função contínua, que é a cosseno de x, certo? Então, basta a gente calcular o limite desse argumento, π vezes t tem limite zero, e o cosseno de zero é igual a 1. Então, menos 2 vezes 1 fornece esse limite menos 2 na componente k, e dessa maneira a gente tem o limite calculado pelo teorema 5.2.2, feito coordenada a coordenada. Bem, vocês podem estar pensando, a gente calculou o limite, mas no final das contas a gente simplesmente substituiu t por zero, e foi esse o resultado do limite. E de fato, quando a gente considera uma função vetorial que descreve um objeto em deslocamento, aqui no meu desenho, no plano, no meu esboço, a gente está pensando no seguinte problema. Quando t, a variável tempo, se aproxima de um certo instante, por exemplo, t igual a 10 segundos, conforme t se aproxima dessa marca de 10 segundos, o que acontece com a posição r de t do objeto? Ela vai se aproximando cada vez mais de r de 10, que é a posição do objeto, em t igual a 10 segundos. Então, o que a gente espera na modelagem de um objeto em deslocamento, o que é mais intuitivo para a gente é, de fato, que o limite seja igual ao valor da função no ponto. E essa é uma situação que a gente já viu anteriormente. Se vocês lembrarem dos cursos anteriores de cálculo, quando o limite de uma função é igual ao valor dela naquele ponto, a gente chama essa função de quê? Pensem um pouco, se quiserem pausem o vídeo. Mas, quando a gente tem o valor do limite igual ao valor da função naquele ponto, a gente diz que essa função ela é contínua. E é essa definição que a gente vai colocar a seguir. Então, aqui agora, nessa definição, 5.2.5, a gente tem uma função vetorial definida em um intervalo contendo t igual a a. Então, aqui a gente tem a função vetorial definida também em t igual a a, o ponto em questão no limite. A gente vai dizer que a função ela é contínua nesse ponto t igual a a,
quando o limite da função vetorial existe nesse ponto e ele é igual ao valor da função vetorial nesse ponto t igual a, que foi a ideia que a gente acabou de colocar. E se a função ela é contínua em todo um conjunto A, a gente diz, se a função é contínua em todo ponto de um conjunto A, a gente diz que a função ela é contínua nesse conjunto. E se a função é contínua em todo o seu domínio, a gente diz simplesmente que a função é contínua.